Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse pequeno vídeo, eu quero falar pelo menos de um dos aspectos da vida cristã. Porque a vida cristã tem muitos detalhes, tem muitos aspectos, e um deles é a necessidade de arrependimento. Aqui e acolá, eu e você cometemos coisas que não deveríamos, das quais não fomos devidamente vigilantes, aquelas que não fomos devidamente dependentes de Deus, coisas das quais nós, por exemplo, subestimamos, achávamos que tínhamos todos os recursos, naturalmente falando, para ter o controle sobre algumas situações, pensamentos, atitudes. A verdade é que de vez em quando, queridos, nós nos encontramos diante dessa grande necessidade que é a de arrependimento. Eu acho que você já experimentou alguns desses momentos, não é? Tem pessoas que, inclusive, aliás, eu vou ser um pouco mais prático aqui. Todos nós, de forma recorrente, precisamos nos arrepender. Arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos deslizes, sejam por palavras, por atitudes, por obras, por omissões, não é verdade? Mas hoje tem uma palavra de Deus para você, promessa de Deus acerca, não é, da bênção do arrependimento. O que é que o arrependimento pode fazer na minha vida? O que é que o arrependimento pode fazer na tua vida? O que é que Deus espera quando nós precisamos nos arrepender? Salmo 32, versículo 5 diz: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que coisa linda, queridos. Nós temos um perdoador, nós temos uma pessoa que nos ouve, nós temos uma pessoa que nos compreende, nós temos uma pessoa que pode nos tirar dessa situação de consciência pesada, de falta de ânimo, não é? De culpa, e nos conduzir a mais uma etapa de vitória nessa caminhada cristã. Olha, se confessarmos os nossos pecados. Alguém já disse que a maior palavra das Escrituras tem essas duas letrinhas. Se. Olha que coisa. Porque confessar os pecados, admitir as nossas falhas, é exatamente o que os prisioneiros do orgulho se negam a fazer, como disse uma vez Max Lucado. Quando nós somos orgulhosos, presunçosos, quando nós não damos nosso braço a torcer nesse sentido, quando nós não reconhecemos, mesmo o Espírito Santo falando de forma tão forte no nosso coração, mesmo a palavra de Deus nos expondo, não é? Delineando o nosso perfil como desobedientes, nós insistimos para não experimentarmos esse quebrantamento de buscarmos a Deus arrependidos daquilo que fizemos, pensamos ou coisa do gênero, das nossas inclinações, porque ainda o pecado compartilha conosco a dinâmica da nossa vida, e toda vez que nós somos assediados e cedemos, nós pecamos e desobedecemos a Deus, e há necessidade de arrependimento. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o nosso próximo, nós pecamos contra nós mesmos, nós pecamos contra o corpo de Cristo, não é? Nós pecamos contra a humanidade, nós pecamos, somos pecadores. Mas há um remédio, há uma promessa para aquele que busca a Deus. Se nós nos arrependermos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos sara, o Senhor nos ergue da queda, o Senhor faz com que a gente levante a cabeça, a gente olhe para cima, a gente caminhe de cabeça erguida, não reclamando méritos nossos, mas baseados nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Atos, capítulo 2, versículo 38, tem um texto maravilhoso. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa.
Nós precisamos disso. É uma promessa, mas é uma promessa condicionada a algumas etapas, alguns estágios, para que tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, morando em nós, sendo então cheios desse Espírito Santo, dirigidos por Ele, norteados por Ele. Há necessidade sim de nos arrependermos dos nossos pecados. Talvez você esteja aí perguntando assim: eu, um pecador? Eu já entreguei minha vida a Cristo, Ele já morreu na cruz pelos meus pecados, eu já estou livre. Queridos, olha, alguém já disse também, falando de si mesmo, dizendo: eu brigo com frequência, eu faço coisas que não devia fazer, eu mexo com as pessoas, eu minto um pouquinho aqui e acolá. Mas isso é normal, todo mundo faz isso. Eu sou um bom menino, eu sou uma boa pessoa, eu também tenho coisa boa para dar. Isso é a fala exatamente de um pecador. Só que ele não é confesso ainda, porque quando ele confessa, ele não vai arrumar justificativas. Ele não vai ficar escondido atrás dessa condição de pecador, como se quisesse estar se justificando. Mas ele vai, com humildade, chegar diante do Senhor Jesus Cristo e vai dizer: Pai, pequei. Eu quero acertar, mas eu não consigo. Existe algo maior do que a minha vontade, do que a minha força. E eu errei mais uma vez, mas aqui eu venho humildemente confessar o meu pecado. E eu quero experimentar o teu perdão. Eu quero ser curado mais uma vez, Senhor, pela tua presença. Então, quando nós nos arrependemos, nós somos justificados. Não cabe espaço aqui para racionalização. Não cabe espaço aqui para comparação. Ah, eu faço muita coisa boa, então esse pouquinho que eu fiz de errado aqui vai ser compensado. Não, queridos. Não é assim que a Bíblia diz. Olha que coisa linda. Palavras que soam de forma agradável são essas, que nós comparamos o que fazemos de bom, segundo os nossos olhos, e claro que existe um consenso daquilo que é bom, daquilo que é certo, em relação àquilo que moralmente é errado, não deveríamos fazer. Puxa vida, são coisas que são familiares a mim e a você, tá? Mas o reino de Deus, isso soa vazio, soa diferente, soa dizendo para mim e para você em alto e bom som que somos pecadores, somos maus, egoístas, pensamos apenas em nós mesmos, queremos sim agir fora da vontade de Deus. E por isso o apelo de Deus para que nós possamos então nos arrepender. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando nós chegamos nesse ponto de pensarmos nessa perspectiva, de entregarmos a nossa vida ao Senhor, quando nós fazemos isso, quebrantados, sem orgulho, escancarados diante de Deus, quando nós admitimos não ter outra opção a não ser essa, de humildemente buscar a presença de Deus, isso aqui acontece. Há festa nos céus. Jesus disse: por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Então, olha, se eu fosse você, entregaria os seus cuidados a Deus, confessaria os seus pecados a Ele, e Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Muita gente já disse, e eu vou encerrar esse vídeo também dizendo: Deus está nos esperando. Deus abençoe, no nome de Jesus.